Você tem uma senha. Talvez use ela todo dia, no banco, no e-mail, no trabalho, no celular. Pode ter letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos especiais. Talvez você até ache que ela é forte. Talvez tenha levado um tempo criando ela, misturando coisas que só você sabe, e durante anos isso foi suficiente. Funcionou. Ninguém entrou onde não devia. Mas e se eu te dissesse que existe uma máquina sendo construída agora mesmo, neste exato momento, em laboratórios nos Estados Unidos, na China, na Europa, uma máquina capaz de descobrir qualquer senha do mundo? Não em anos. Não em meses. Não em dias. Em segundos. E que os maiores governos do planeta já sabem disso e estão em pânico silencioso? Isso não é ficção científica. Isso não é enredo de série da Netflix. Isso é computação quântica. E ela está chegando mais rápido do que qualquer um imagina. Para entender o perigo, você precisa entender primeiro como a segurança digital funciona hoje. Quando você digita sua senha no banco e aperta Entrar, o que acontece por baixo dos panos é pura matemática. Sua senha é transformada em um código criptografado, um número gigantesco, com centenas de dígitos. Esse número foi gerado pela multiplicação de dois números primos enormes. E aqui está o truque: qualquer computador do mundo consegue multiplicar esses dois números em milissegundos. Mas fazer o caminho inverso, pegar o resultado e descobrir quais eram os dois números originais, é praticamente impossível para um computador comum. Seria necessário testar combinações durante milhões de anos. Por isso você se sente seguro. Por isso os bancos se sentem seguros. Por isso governos confiam suas comunicações mais secretas a esse sistema. Mas esse truque foi inventado num mundo sem computação quântica. E esse mundo está com os dias contados. Um computador comum, o seu notebook, o servidor do seu banco, o supercomputador mais potente do mundo, pensa em zeros e uns. Cada unidade de informação, cada bit, é 0 ou é 1. Nunca os dois ao mesmo tempo. É como um interruptor de luz, ou está ligado, ou está desligado. Um computador quântico funciona de forma completamente diferente. Ele usa qubits mais e um qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso se chama superposição quântica. Parece impossível, mas é física real, comprovada experimentalmente há décadas. E o que isso significa na prática? Significa que um computador quântico não testa uma combinação por vez. Ele testa todas as combinações simultaneamente. Imagine que você perdeu a chave de um cofre com 1 milhão de combinações possíveis. Um computador comum tentaria uma por uma, em sequência. O computador quântico tentaria todas ao mesmo tempo, e abriria o cofre num instante. Existe ainda outro fenômeno quântico chamado entrelaçamento, onde dois qubits se influenciam instantaneamente, independente da distância entre eles. Combinando superposição e entrelaçamento, computadores quânticos podem resolver em minutos problemas que levariam o universo inteiro para um computador clássico resolver. Você pode estar pensando, isso é teoria, ainda vai demorar décadas. Não. O Google já anunciou um processador quântico chamado Willow em 2024, capaz de resolver em 5 minutos um problema que levaria 10 septilhões de anos para o computador clássico mais rápido do mundo. Isso não é projeção futura, é um resultado publicado, revisado por cientistas, divulgado em revista científica. A IBM tem sua própria linha de computadores quânticos, o IBM Quantum, com acesso comercial disponível agora. A China investiu mais de 15 bilhões de dólares em pesquisa quântica na última década e tem seus próprios sistemas funcionando. Agora uma ressalva importante. Esses computadores ainda não são poderosos o suficiente para quebrar a criptografia bancária atual. Eles têm limitações. Os qubits são instáveis, erram com frequência. Precisam de temperaturas próximas ao zero absoluto para funcionar. Mas a evolução é exponencial. O que levou décadas para os computadores clássicos está levando anos para os quânticos. A palavra mais importante que você vai ouvir hoje é uma só: ainda. Então vamos ao que interessa de verdade. Quanto tempo sua senha aguenta contra um computador quântico avançado? Uma senha de 8 caracteres, com letras maiúsculas, minúsculas e números? Menos de 1 segundo. 12 caracteres com símbolos especiais? Alguns minutos, talvez horas. Isso já assusta. Mas o verdadeiro problema não é a sua senha pessoal. O verdadeiro problema é a criptografia que protege o sistema inteiro. A criptografia RSA de 2048 bits
A mesma usada agora para proteger transferências bancárias, comunicações governamentais, registros médicos foi projetada para ser inquebrável por computadores clássicos. E é mais um algoritmo quântico chamado algoritmo de Shor, desenvolvido pelo matemático Peter Shor ainda em 1994, já demonstrou matematicamente como um computador quântico suficientemente poderoso quebraria o RSA 2048 em horas, não em séculos, em horas. Especialistas do MIT, da Universidade de Waterloo, e do próprio NIST, o Instituto Nacional de Padrões dos Estados Unidos da América, estimam que entre 2030 e 2035, computadores quânticos capazes de fazer isso estarão disponíveis. Alguns estimam antes. Nenhum deles diz que não vai acontecer. A boa notícia, e ela existe, é que o mundo não está parado esperando o desastre chegar. Em agosto de 2024, o NIST, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, deu um passo histórico. Publicou os primeiros 3 algoritmos oficiais de criptografia pós-quântica. São novos tipos de cadeado matemático, projetados especificamente para resistir a ataques de computadores quânticos. Eles não usam a multiplicação de números primos como base, usam problemas matemáticos completamente diferentes, que mesmo um computador quântico teria extrema dificuldade em resolver. Grandes empresas de tecnologia já estão migrando. O Google implementou criptografia pós-quântica no Chrome em 2023. A Apple anunciou proteção quântica no iMessage. Governos de dezenas de países estão atualizando suas infraestruturas críticas. No Brasil, o Banco Central e instituições financeiras já discutem cronogramas de migração. Mas aqui está o problema real. Essa transição é lenta, cara e complexa. Sistemas bancários, de saúde, de energia, tudo precisa ser atualizado. E enquanto essa atualização não termina, existe uma ameaça que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. A ameaça tem um nome técnico: Harvest Now, Decrypt Later em português. Colha agora, decifre depois. E funciona assim. Grupos de hackers, alguns patrocinados por governos, já estão capturando dados criptografados hoje. Suas mensagens, suas transações, comunicações diplomáticas, registros médicos. Eles não conseguem decifrar agora, mas guardam tudo. Porque quando o computador quântico suficientemente poderoso existir daqui a 5, 6, 10 anos, eles vão abrir tudo isso como se fossem caixas de papelão. É como se alguém fotografasse todas as suas correspondências lacradas, guardasse num cofre e esperasse pacientemente pela chave aparecer. Agências de inteligência americanas, europeias e israelenses já confirmaram publicamente que esse tipo de ataque está ocorrendo. A NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, emitiu alertas formais sobre isso em 2022 e 2023. Informações que parecem inúteis hoje: uma transferência bancária de 2024, uma conversa médica de 2023 podem ser armas poderosas no futuro. Segredos industriais, fórmulas farmacêuticas, estratégias militares. O ataque silencioso já começou. Você simplesmente não vai saber até que seja tarde demais. Então, o que uma pessoa comum faz com tudo isso? Primeiro, não entre em pânico. O computador quântico capaz de quebrar seu banco hoje não existe ainda. Você tem tempo. Mas esse tempo precisa ser usado. Algumas atitudes simples já reduzem muito seu risco. Número 1. Ative a autenticação de 2 fatores em absolutamente tudo: banco, e-mail, redes sociais, aplicativos de trabalho. Isso adiciona uma camada que não depende só da sua senha. Número 2. Use um aplicativo autenticador, como Google Authenticator ou Authy. Em vez de receber código por SMS, o SMS pode ser interceptado. Número 3. Nunca reutilize a mesma senha em lugares diferentes. Se um sistema for comprometido, os outros ficam protegidos. Número 4. Use um gerenciador de senhas. Não precisa memorizar tudo, o gerenciador cria senhas longas e únicas para cada serviço. Número 5. Quando seu banco, seu sistema operacional ou qualquer aplicativo oferecer atualização de segurança, aceite imediatamente. Muitas dessas atualizações já começam a implementar proteção pós-quântica. E por fim, fique informado. Canais como este existem exatamente para isso, para traduzir o que acontece nos laboratórios do mundo para a sua vida real. A computação quântica não é uma ameaça distante de ficção científica. É uma corrida que já começou entre os que constroem essas máquinas e os que protegem o mundo delas.
entre governos que querem quebrar criptografias alheias e engenheiros que tentam construir muros que resistam. Sua senha de hoje foi criada para um inimigo que ainda não existia quando a criptografia moderna foi inventada. O novo inimigo está sendo construído agora, em laboratórios refrigerados a temperaturas mais frias que o espaço sideral, com bilhões de dólares de investimento, com os melhores físicos e matemáticos do planeta trabalhando nele. A pergunta não é se os computadores quânticos vão chegar ao ponto de quebrar sua segurança. A pergunta é: quando chegarem, você vai estar do lado certo dessa história. Se esse vídeo te fez pensar se você vai sair daqui e ativar aquela autenticação de 2 fatores que você vinha adiando, então ele cumpriu o que veio fazer. Compartilha com quem você acha que precisa saber disso. Porque no mundo que está chegando, informação é o melhor cadeado que existe.